Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Dormiram bem? Passaram bem o dia? Que bom que o friozinho está indo embora aos pouquinhos, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não existo nesse clima molhado, úmido e nojento, esse negócio de... Uma delícia, uma delícia. Nossa, não tem condição, eu não sou capaz de varrer uma casa nesse clima, eu fico mal, fico deprimida. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feminismo e dar uma pincelada também no machismo e etc. Eu vou falar tudo como se fosse uma coisa só, porque tanto o machismo como o feminismo vêm do mesmo lugar. Então, eu vou falar tudo ao mesmo tempo, e a gente vai aprender bastante teoria hoje, então eu peço que vocês tenham paciência e ouçam com cuidado e com carinho, porque se a gente não aprende a base daquilo que a gente quer estudar, a gente não aprende nada. E aqui a gente está falando sobre a defesa da nossa fé. E, infelizmente, nós temos visto igrejas extremamente afeminadas, músicas afeminadas, liturgia afeminada, ministérios sendo criados pensando na coitadinha da mulher que precisa ter um espaço na igreja, tadinha. Quantas vezes vocês já não ouviram alguma mulher dizer que é sim cristã e é sim feminista? Como se essas duas coisas não fossem absolutamente antagônicas. Uma mulher que crê em Jesus Cristo e precisa do feminismo para pautar suas opiniões ou as suas decisões, ela não tem ideia de quem Cristo é. E ela não faz ideia ainda mais do que o feminismo é, de onde veio e para onde está indo. E os homens, amo vocês, de verdade, amo vocês, eu acredito que vocês são a nossa esperança ainda nesse mundo caído de termos uma sociedade melhor. Só que o problema é que vocês viraram um bando de covardes omissos, que estão deixando as mulheres engolirem vocês, sugarem a energia de vocês até quase morte. Vocês recuaram e deixaram a gente invadir, e olha o que nós viramos. As igrejas estão esvaziando de homens. Por que será? Será que é porque o evangelho não é mais eficaz? Ou porque o evangelho não é bom o suficiente para para a masculinidade do homem? Não caiam nessa de masculinidade tóxica, não. Isso é uma invenção da sociedade para silenciar vocês, calar vocês. Vocês são homens, e assim vocês devem viver, como homens. E nós, mulheres, precisamos saber o nosso lugar. E o nosso lugar não é em cima de ninguém. Não é falando mais alto, não é fazendo a nossa opinião valer mais, não é governando. E você pode... Obrigada. E você pode ficar brava comigo o quanto você quiser. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou com meu marido há 13 anos. 13. Eu nunca sei. Ele fica nervoso. Eu nunca sei. Acho que 2011 para 24, 13. Vai fazer 13 agora em agosto, que a gente está junto. Nós ficamos 3 anos juntos no Rio de Janeiro. Viemos para cá. Aí ele voltou a frequentar a igreja dele. Comecei a frequentar também. Gostei desse negócio de Jesus. Achei legal. Sou uma mulher das letras, sempre fui, então ler Bíblia para mim era super divertido, eu gostava de saber que tinha um Jesusinho aqui que eu podia conhecer lendo Bíblia, mas na verdade eu nunca verdadeiramente tinha tido um encontro com Jesus. Só que o pastor falou que para me batizar, eu tinha que casar, porque a gente era amaziado. Bom, esperar a santidade de alguém que está morto é difícil, né? Mas... ele exigiu que a gente casasse, então eu fui lá, arrumei o casamento, arrumei as alianças, arrumei o horário no cartório. Eu só avisei o dia e a hora para ele aparecer lá. E foi assim. Na época, se eu mostrar foto do meu casamento em 2015, você não acredita que aquela mulher sou eu. Eu devia ter trazido foto.
eu usava a cabeça raspada nas laterais, um moicanão maravilhoso e um cabelo pintado de vermelho. Eu era outra pessoa, sabe, maquiagem preta, hardcore, eu era essa pessoa. Triste, infeliz, vazia, mas belíssima. Passava assim, ó, todo mundo parava para olhar, nos meus saltos 15, maravilhosa. Triste, solitária, vazia, num relacionamento difícil. A gente só brigava. E a gente casou. Um ano depois que a gente casou, a gente começou a querer se divorciar, né? Bom, casa com uma ímpia, inferno à vista. Eu era ímpia, ele já era crente. Um crente, ele não fica chateado não, mas eu falo que ele era um crente bem meia tigela. Porque um crente de verdade não casa com uma mulher do mundo. Porque ele sabe que vai dar ruim. Principalmente porque a Bíblia fala de capa a capa, que julgo desigual é pecado. Mas ele resolveu enfrentar, porque eu era bem bonitinha mesmo. E aí a gente já queria divorciar um ano depois de casar. O pastor foi em casa, ele morava na edícula e eu morava na casa da frente. Lembra que eu falei ontem? Que eu vivia com os meus animais? É real. E o pastor falou assim, o casamento de vocês está ruim porque vocês estão morando separados. Eu falei, não, mas eu não vou morar com homem nenhum, porque a minha mãe sempre me ensinou que homem não presta, que eu não dependesse de homem nenhum, que eu fosse independente, autônoma. Como assim, homem dentro da minha casa? A casa era dele, mas tudo bem, né? A gente esquece os detalhes quando a gente quer defender uma posição. Aí, ok, o problema para ser resolvido é que ele está morando na edícula e eu estou morando aqui na frente, então vamos resolver esse problema. Telei a casa inteira, botei os gatos para fora e trouxe ele para dentro. Isso em 2016 já. Final de 2017, a separação veio. A gente só não se matou porque a gente tinha medo de ser preso, assim. Foi grave. A gente ficava 15, 20 dias sem se olhar, morando na mesma casa. A gente viveu um inferno. Ele entrou em depressão de não levantar do sofá para ir ao banheiro. Deu chamar assistente social na minha casa, porque eu não sabia o que fazer mais com ele. Eu destruí a cabeça dele. Ele também não era flor que se cheirasse, né? Porque, enfim, doido. Mas separamos em dezembro, dia 1º de dezembro de 2017, eu mandei ele embora. Dia 3 ele já não estava mais em casa. E eu me senti completamente livre. Para mim foi um alívio. A primeira semana foi uma semana assim de, nossa, eu não tenho mais que lidar com esse homem dentro dessa casa. Que bênção. Fica tranquila, ele não está bravo não, tá? Ele só está no telefone, está resolvendo coisa. Eu só falo do meu marido porque ele me autoriza a falar, tá? Tudo que eu digo aqui a respeito do nosso relacionamento foi autorizado por ele. O que ele não autoriza, eu não falo. Que isso fique claro. Todas as coisas, de relacionamento conjugal, a conversas, a sexo, eu só falo aquilo que meu marido deixa. Porque ele faz parte do relacionamento, então eu devo respeito a ele. Enfim, em janeiro ele já tinha arrumado advogado para fazer o divórcio. Homem é difícil, né? Homem, quando decide se vingar, o bicho consegue. E aí, no dia 24 de janeiro, dia do aniversário dele, no dia seguinte, eu não me lembro a data, gente. Ele lembra, eu não lembro. A gente foi assinar o divórcio. E naquele dia, chegando em casa, 3 horas da manhã, só chorava. Para mim foi uma morte, assim. Eu experimentei aquele divórcio. Eu me lembro muito pouco daquela data. Eu estava completamente perdida. Não queiram passar por um divórcio. A ciência compara a dor de um divórcio à dor da perda de um filho. A dor física e emocional é a mesma. E eu sei porque eu fui pesquisar. Eu não entendia como doía tanto. Por que doía tanto se eu tinha me livrado de um problema? Mas a ciência diz que a dor é a mesma. E a Bíblia diz que essa dor é real. Porque se você se casa, você se torna um com essa pessoa. Isso é espiritual. Então, quando você divorcia, o que acontece? Rompe. E aí, naquela noite, eu me levantei do meu sofá para pegar uma faca e eu não queria mais viver. Eu tinha decidido que não valia mais a pena viver se eu fosse ter que lidar
com essa dor, com esse vazio, que não era só de um divórcio recém-assinado, mas de um vazio existencial. Mais uma vez eu estava sozinha. Eu saí de casa aos 17 anos. Mais uma vez eu estava só. Mais uma vez eu não tinha família. Mais uma vez eu não tinha ninguém. Mais uma vez a culpa era minha. E no que eu levantei para ir para a cozinha pegar alguma coisa que eu pudesse me ferir, a lembrança que eu tenho é a imagem que eu tenho é de uma mão me derrubando no chão, assim, pau, eu caí no chão. E ali eu fiquei. Chorei até apagar, eu não lembro se eu apaguei, o que aconteceu. Eu sei que na manhã seguinte, quando eu me levantei, eu sabia que eu precisava de ajuda. E eu corri para a igreja. Não era mais a mesma igreja que nós frequentávamos. Eu já tinha ido para uma outra igreja, as coisas já tinham degringolado de tal maneira que eu culpava todo mundo, até o pastor, então eu mudei de igreja. E eu cheguei nessa igreja e eu falei para o pastor, olha, a gente assinou o divórcio. E ele falou, olha, se você ia separar, por que você casou? E o meu ímpeto ali era mandar ele para aquele lugar. Eu falar, cara, você está de sacanagem comigo que eu vim aqui pedir ajuda, você está assim. Só que o Espírito Santo me calou. E o Espírito Santo naquele dia disse para mim que ia começar a me ensinar o que era ser uma filha de Deus, porque Ele tinha me salvado. E eu aprendi a silenciar, comecei ali. E começou a minha jornada contra todos os pressupostos feministas que eu carregava. Veja, uma carioca, com pressupostos cariocas, né, da vulgaridade, da exposição gratuita. Eu usava short aparecendo 2 dedos da minha polpa da minha bunda, sem problema nenhum. Decote, sem problema nenhum. Eu pesava 52 quilos, eu tinha corpo para usar isso tudo, me achar maravilhosa. Não queria saber o que eu estava aparecendo para as pessoas. E o Senhor começou a me tratar aos poucos. Aí eu queria tatuar, e o Senhor foi tratando aos poucos. E ali comecei a caminhar. E o Senhor me arrumou uma discipuladora. Esse pastor que me falou essa atrocidade assim que eu fui pedir ajuda, eu sou muito grata a Deus pela vida dele, porque ele me apresentou uma mulher mais velha, que me discipulou por 1 ano e meio. Hoje, se eu discipulo mulheres, é porque eu tenho o exemplo dessa mulher, que me ajudou a suportar a minha própria existência, até eu entender de verdade quem Jesus Cristo era e quem eu era nele. Com 5 meses, essa mulher já tinha me convencido de que o casamento era um só. E que eu precisava voltar atrás da minha decisão. Então, o feminismo, ele dá respostas a dores, assim. Agora, daqui para frente, você já pode ir. Eu precisei contar para vocês da minha história, para vocês entenderem por que esse assunto é tão caro para mim. Porque eu fui uma mulher feminista há 32 anos. E fiquei, depois de crente, mais alguns anos lutando contra a minha carne para entender que eu precisava me sujeitar. Não é fácil a gente se sujeitar. Mas Deus quer e espera e pede que toda mulher se sujeite a um homem. E veja, sujeição não é subjugo, tá? A gente se submete a alguém em amor e por amor. Vivi, eu não sou casada, você tem um pai. Ah, mas meu pai não é crente, você tem um pastor. Ah, mas o meu pastor, você tem um líder de célula. Você tem um homem de Deus na sua vida, com certeza. Não é seu namorado, tá? Namorado não. Teu namorado não é ninguém na tua vida para você se sujeitar. Tome cuidado com isso. Mas não é fácil falar disso para as mulheres de hoje, que muitas vezes precisam se virar para criar um filho sozinho. Mãe solo. Ai, eu sou mãe solo. Você não tem que ter orgulho disso, você tem que ter vergonha. Você escolheu mal o pai do teu filho. Escolheu mal. E está pagando a consequência disso às custas de uma criança que está nascendo sem a presença da pessoa mais representativa da vida dela. Porque se eu levei anos para conseguir chamar Deus de pai, anos, e até hoje eu tenho dificuldade de entender e explicar a paternidade de Deus,
é por causa do meu histórico. Eu via o meu pai uma vez por ano, quando via, não era experiência boa, eu ia para a casa dele com a mulher dele, eu apanhava da mulher dele. E eu não estou aqui querendo ser vítima de nada, não preciso da sua pena. Sou salva por Cristo Jesus, não preciso da pena de ninguém, está tudo crucificado. Sou uma nova criatura hoje. Mas a realidade é essa. O feminismo apresenta respostas para as dores femininas que os homens, geralmente, são quem geram. O abandono, a displicência, a falta de moralidade, a falta de decência e dignidade. Temos mulheres doentes e malucas? Temos, a maioria delas. Tudo doente e maluca. Vocês sabem disso. Nós somos malucas, muitas vezes. A gente age feito mulheres neuróticas. O cara mora com você e ele não tem o direito de deixar o sapato do lado da porta, porque você vai lá infernizar a vida dele. Ele não tem o direito de um dia esquecer de pôr o lixo fora, porque você vai lá infernizar a cabeça dele. O cara não tem direito de ser homem dentro da casa dele, de ter chulé. O homem que trabalha, o homem que provê, vai ter chulé, fica tranquilo. Eu não gosto do cheiro de chulé do meu marido, mas eu amo saber que ele tem. Porque é sinal de que ele passou 12 horas no plantão trabalhando para me sustentar. Para sustentar o fato de eu trabalhar na internet, que vocês sabem que não faz fortunas, né? Porque eu sou honesta, eu não vendo ideias, eu vendo consciência, e eu não trabalho. Além disso, eu estudo, sou estudante, minha profissão é estudante. Mentira, eu dou aula de teologia também agora, graças a Deus. Obrigada, Cetro. Obrigada, Cetro. Unifil também, fui contratada esse mês pela Unifil, vocês acreditam? Gente, faz 2 anos eu falei, Senhor, um dia a Unifil vai me chamar. E chamou mesmo. Deus é bom. Então, veja. O feminismo, ele surge e influencia o pensamento das mulheres por causa dessa ausência, por causa dessa dor, por causa desse vazio. Então, quando eu digo assim, Senhor, por que eu? Lembra das perguntas erradas, dos porquês? Por que eu? O feminismo vai dizer porque um homem não presta, porque homem não vale nada, porque homem bom é homem morto. É isso que o feminismo está gritando. É por isso que nós estamos vendo mulheres cada vez mais se relacionando com outras mulheres, para não ter que lidar com um homem. Você já dirigiu prestando atenção em como a gente dirige? Eu não suporto ver mulher no trânsito. Como a gente dirige mal, cara. E é de propósito, porque a gente tem as mesmas condições de prestar atenção que o homem tem. Não põe uma seta, essas demônias não põem uma seta. Aí você vai entrar no carro, teu carro está lá estacionado. Você vai entrar no seu carro, você não quer saber quem está passando na rua. Você simplesmente vai, abre a porta, o cara que desvia da tua porta. O problema é dele, ele está me vendo, ele não é louco. A gente quer ultrapassar? Meus direitos, eu tenho direito. É que eu não lembro, o Léo uma vez escreveu um poema. Mulheres no trânsito. Vou mandar esse no grupo para você manda. Eu tenho esse áudio, vou te expor. Um poema incrível. Eu não lembro do poema. Se eu tivesse lembrado desse poema, eu tinha trazido para botar aqui para vocês. Porque o Léo dirige o dia inteiro. Ele fala, mulher está dirigindo de vidro fechado, ela dirige assim, ó, o tempo inteiro aqui, ó. O tempo inteiro aqui, vendo story de Instagram, dirigindo essas demônias. Aí, gente, eu faço oração imprecatória direto. Falo, Senhor, bate num poste, essa demônia, para ela ver o que ela está fazendo. E num poste, não é nos outros não, porque geralmente bate nos outros, mata os outros. E ela sai inteira, diabrada. Ela está assim, ó, vidro fechado, aqui, ó. E o Léo tentando passar de ambulância, e ela não vê. O Léo com a sirene ligada, ela não vê. Porque ela está prestando atenção nela mesma. Com seus carros brancos, novos, grandes.
Não é para encher de filho, porque filho ninguém quer mais, né? Dá muito trabalho. Preciso de estabilidade financeira para ter um filho. Deus não existe na vida da mulher feminista. E não estou dizendo que homem é bom no trânsito 100% também não, tá? Mas são muito mais... são mais ousados também, abusadinhos, né? Mas... tem uma estatística que fala que os homens, eles se envolvem mais em acidentes fatais, porque são mais violentos, mas, né, estão sempre com pressa. Esses homens, não sei que tanta pressa, não é pressa de chegar em casa, não sei que tanta pressa que esses homens têm. Mas as mulheres, a estatística mostra que as mulheres sofrem muito mais acidentes dos leves. Sabe, você vai dar uma rezinha, você bate no carro do outro, ou você vai ultrapassar, você arrebenta o retrovisor do outro. Mulher faz mais isso. Então, homens, vamos pôr assim, 30% é homem morrendo no trânsito, 70% é mulher fazendo besteira. Existe essa estatística. Porque a gente é desatenta, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sou multifuncional. Libera a sua vida desse inferno. Não seja multifuncional. Não queira ser guerreira. Deixa isso para Xena. Seja uma mulherzinha doméstica, gostosa, que tem tempo para tomar um sol, tirar um cochilo depois do almoço. Gente, eu fico me sentindo péssima, culpadíssima quando meu marido está de plantão, eu almoço, eu deito com meus gatinhos para dormir, tirar um cochilo antes de continuar trabalhando. Ah, que sofrimento que é para mim. Saber que ele está trabalhando e eu estou ali dormindo. Me dói. Mas a mulherada não quer. Bom, a gente viu ontem, vamos ver de novo no Gênesis 3. Vamos ler a maldição de Deus para a mulher. Gênesis 3,16. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Essa palavra aqui usada para desejo é a mesma usada em Gênesis 4:7, quando Deus fala para Caim que ele tinha que lutar com o desejo dele. 4:7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É a mesma palavra. Isso quer dizer que quando Deus está dizendo aqui para a mulher que o desejo dela seria para o marido e ele a dominaria, é um desejo de conquista, de domínio, de governo, disso que o feminismo está ensinando a gente a fazer, de montar na carcunda e sufocar o cara até ele não aguentar mais. Então a gente vê essa sentença indo para o matrimônio hoje. O que é o casamento hoje? Uma guerra de dominação. É um querendo estar certo mais que o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo estar acima do outro. A gente não divide nada mais, nem as finanças. E o dinheiro é um Deus. Se a gente não cuidar... A mulher de Provérbios 31, ela não tem nada a ver com isso. Vamos lá? Ai, Vivi, mas a mulher de Provérbios 31, ela é um ideal. Tá, mas dá para fazer. Se Deus está dizendo que dá, dá. A mãe de Lemuel é que está falando com ele. A mãe do rei está falando para ele. E ela fala assim,
verso 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Vamos verso a verso aqui, ó. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. A pergunta é: homens, vocês são felizes porque vocês têm uma mulher do lado de vocês? Se está faltando felicidade, está sobrando pecado. Porque a Bíblia diz que é feliz o homem que encontra uma mulher. Se está faltando felicidade, está sobrando pecado. Precisamos rever. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Mulher, seu marido pode confiar em você? Em tudo? Para contar uma coisa errada que ele fez? Para confiar a você o dinheiro da casa? Que nem é a tua função, é a função dele, né? Mas às vezes a gente auxilia nisso. Porque eu vejo muitas mulheres que roubam seus maridos, que enganam, que mentem. Falta alguma coisa para o seu marido? Me lembro que quando eu estava casada, no primeiro casamento, quem lavava as roupas dele era ele, quem lavava a louça dele era ele, quem fazia a comida dele era ele. Eu tenho mão, ele também. A máquina está ali para mim, está para ele, o fogão também. Eu não. Ele trabalhou também. Ele ganha dinheiro também. Que competição imbecil é essa? Hoje, no meu segundo casamento, ele não põe a mão em nada dentro de casa. Para não dizer que ele é perfeito, a única coisa que ele tem responsabilidade de fazer é levar o lixo fora e às vezes ele nem leva, que ele esquece. Mas eu já não brigo mais, porque não é meu papel brigar, ele não é meu filho. O lixo vai ficar ali até a hora que ele lembrar. Ele mora ali também, vai feder para mim, vai feder para ele. Porque ele não é meu filho, ele não é meu escravo, ele não é meu servo. Ele é o meu Senhor. A Bíblia diz para eu amar o meu marido como ao Senhor. Ele não é o meu Senhor com S maiúsculo, mas ele é com S minúsculo. Vivi, mas o meu marido é um brutamontes, ele é um grosseirão. Ama esse homem para você ver. De duas uma, ou Deus mata e leva embora, ou Deus converte o coração desse homem a você. E eu estou sendo bíblica aqui. A promessa de 1 Pedro 3 é: se o teu marido não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavras, pelo teu bom comportamento, pelo teu espírito dócil e tranquilo. Ele vai ser ganho. Não é a mulher sábia edifica a sua casa. Todo mundo sabe o texto, mas na prática ninguém quer praticar. Porque é difícil ter sabedoria em tempos de dificuldade. É difícil ter sabedoria quando você é solteira, carente, cheia de hormônios, cheia de necessidade, todo mundo casando em volta de... Eu tenho alunas com 34 anos, não, agora eu tenho uma de 42, solteira. Eu tenho uma de 33, ainda virgem, solteira. E tenho tentado ensinar elas a não perguntar o porquê, mas sim o para quê. Porque elas têm necessidades. Às vezes me manda mensagem: Vivi do céu, sonhei essa noite. Acordei de um jeito que eu não sabia o que fazer. Desesperada. Porque a gente tem... como eu vou dizer isso de uma maneira delicada? Tem o quê? Hormônios. É delicado demais. Estou querendo dizer... Vocês estão entendendo, né? Desejos. A gente tem, é natural do corpo. O corpo faz isso. Ainda mais aos 30, que a mulher está prontíssima para parir. Ela começa a querer engravidar.
O corpo pede, o útero parece que está ali dentro gritando que você, está na hora, vamos lá, minha filha, vamos gerar um nenê. A gente fica, e aí a gente acha que Deus esqueceu. E aí vem o feminismo e diz o quê? Você tem uma dor? Eu tenho uma solução para você. Bora ser mãe solo. Bora fazer uma inseminaçãozinha? Bora fazer um negócio? Bora fazer um in vitro? Pega lá teu FGTS. Bora ser mãe solo. E arranca dessa mulher e dessa criança o mais importante. A figura masculina, paterna. Se tem uma coisa que a mulherada não sabe que sente falta, mas o dia que recebe sente falta, é um abraço de um belo de um homem. Sabe? Abraço de pai, ombro largo, costas largas. Toda vez que eu vou ministrar para mulher, assim, no evento de mulheres, eu dou um jeito de arrumar meia dúzia de pastor grande, assim, para abraçar essas mulheres, para elas se lembrarem para o que elas foram feitas. Deus nos tira da costela. Veja bem, o homem foi feito do pó. E é lindo o processo de feitura do homem. Deus vem aqui, e com as suas próprias mãos, a Bíblia usa essa linguagem poética extraordinária, com as suas próprias mãos, eu imagino Deus, ai, desculpa Deus, mas eu imagino, sabe quando você cospe na mão para molhar, e aí você vai fazer aquela meleca não? Vocês nunca brincaram de barro? Tá bom, Deus pegou uma botijinha do rio, começou a molhar as mãos para fazer aquele homem, com as próprias mãos. Olha que coisa extraordinária, que coisa linda. E a Bíblia fala que Deus sopra. Para Deus soprar, ele tem que se aproximar, né? Olha aqui, ó. Olha que coisa linda, olha que proximidade, face a face, tete a tete, Deus e aquele homem feito. Por isso eu tenho dificuldade de acreditar que Adão era branco. Que cor é o barro? E para o barro ele secar e virar alguma coisa, tem que ainda passar um fogo, né? Que cor o barro fica? Então eu tenho dificuldade de olhar para o Adão da Record. Sabe o Adão da Record? Aquele homem bonito de zóio verde? Tenho a dificuldade ali. Porque o barro é escuro. Mas ok, não estamos discutindo isso, mas ele faz. Só que a mulher, ele podia ter feito a mesma coisa com a mulher. Ele podia ter pego o barro, mesmo processo, belíssimo. Mas ele decide botar Adão no sono, para Adão jamais poder dizer que ele participou da feitura da mulher, de alguma maneira. Então, Deus põe Adão no sono e faz uma cirurgiazinha aqui. Aí o feminismo vai dizer o que para nós? Que a gente foi feito de uma matéria ruim, Deus viu que Adão não era tão bom assim, resolveu fazer a mulher melhor, indefectível. Ai, que mulherada nojenta. Sendo que o que Deus estava tentando mostrar é que Eva precisava ter um lugar de retorno. Ele tira Eva do lado de Adão para mostrar que Eva tinha um lugar para voltar. Então, quando você encontra a sua esposa, varão, né? Feliz é o homem que encontra uma mulher virtuosa. Você está feliz porque te voltou o pedaço que te faltava. E a mulher se sente segura e protegida porque agora ela está debaixo da proteção desse homem. Está aqui, ó. Aí a ciência vai dizer que existe uma costela bem aqui do lado direito nosso, que ela tem material genético. Joga no Google. Faz tanto tempo que eu pesquisei essas coisas que eu só lembro da informação, não lembro dos detalhes. Mas uma das nossas costelas aqui laterais tem material de DNA, tem material genético. Por isso Deus tira daqui. Ou a partir daquele momento passou a ter, né? Porque Deus fez. E isso é extraordinário, porque isso prova o que a Bíblia já contou para nós há 6.000 anos. Então veja, esse simbolismo do voltar para casa é o que a gente quebra quando a gente pensa que Deus tirou a gente da costela para fazer uma coisa melhor. E o que ficou foi resto, foi sobra, foi material descartável. Olha a mentalidade que a gente está gerando. Não se esqueçam, foi o homem que deu nome à mulher, não foi o contrário. Vamos continuar aqui no texto.
Verso 12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Só isso aqui já é 10 anos de terapia. Uma mulher que nunca faz o mal para o seu marido, para o seu companheiro, está para nascer. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Ô, gente, que coisa triste a gente não fazer mais nada com as mãos. A gente tem a ideia da tricoseira, aquela velhinha de 97 anos, que não tem mais nada para fazer melhor na vida dela, por isso ela tricota. Doce eram os tempos em que a gente ganhava de Natal a blusinha de tricô da nossa avó. E aí a gente não faz mais, e a gente não está deixando legado mais. A gente não está deixando legado, memória a gente não está deixando mais. Almoço de domingo rola na tua casa? Reúne a família toda para quebrar aquele pau. Pá, não sei o quê, a família briga, aquele griteiro. Né? Não tem coisa mais gostosa do que quebrar o pau com a família na mesa de domingo. Botar tudo os pingos nos i. É importante. E isso, quem está tirando de nós? O feminismo, porque ele diz, trabalhe enquanto eles dormem. Eu quero dormir enquanto tem gente trabalhando, entendeu? Quero trabalhar enquanto ninguém está dormindo, não. A gente não foi projetado por Deus para se matar de trabalhar. E veja, o trabalho não é feito da queda. Adão e Eva trabalhavam no jardim. A ordem é, cresçam, multipliquem-se, cuidem e guardem. O cultivo era a responsabilidade dos dois, não é feito da queda. Trabalhar é importante para o nosso caráter. Por isso, pega a tua criança de 14, 15 anos, põe para fazer um negócio em algum lugar. Não deixa essa criança ir trabalhar aos 25, não. Porque ela precisa saber o valor que o dinheiro tem. Nunca ganhei dinheiro de graça na minha casa. Nunca. Também porque não tinha, mas se tivesse, minha mãe também não tinha dado. Eu só ganhava, eu lembro muito bem, minha mãe montou um banho tosa em casa, na garagem de casa. E aí, para eu sair final de semana, eu ia trabalhar com a minha mãe no sábado, ela me dava 15 reais. Na época, né, gente, 15 reais era o quê? 50 hoje? Aí, mas assim, já não era desculpa, porque 50 reais eu não estava valendo nada. Você não faz uma compra, você não compra uma sacola, você não compra 3 refrigerantes, você não compra. Aí eu ia a pé para os rolês, para não gastar com ônibus. Aí os 15 reais era para comprar, eu comprava uma bolacha recheada, vou falar igual vocês, para vocês não brigar comigo. Uma bolacha recheada de chocolate e um refri, para voltar de madrugada comendo aquilo, voltando para casa a pé. Aprontei também com 15 reais. Mas eu era ímpia. Mas eu não ganhava dinheiro de graça. Sempre trabalhei e isso moldou meu caráter. Aos 25 anos, eu já era uma excelente profissional da contabilidade. Já era tributarista aos 25. Olha para os jovens de 25 hoje. Eu tenho vergonha. Fazem nada. A vida deles não tem o menor valor. Aí você não sabe por que nós estamos vivendo a geração que mais se mata na adolescência. Dos 13 aos 17. Durante a pandemia, um aumento de 65%. Porque perdeu o sentido. As coisas perderam o valor. E valor não é monetário. Valor é afetivo. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E vida é afeto. A nossa vida, ela é moldada e conduzida por afetos. Sejam eles bons ou ruins. Todos os dias você precisa se relacionar com alguém que você tem afeto. E aí, quando você não tem alguém, você arruma o quê? Bicho.
Afetos. Sempre afetos. Bom, eu quero, en passant, pensar com vocês um pouco a história do feminismo, para a gente poder entender de onde veio, para onde vai, tá? Bom, o feminismo ele começa a aparecer em 1900, século XX já. Século XX. Nós estamos falando de 1900 anos depois de Cristo, em que a mulher nunca precisou... Vou fazer uma pergunta honesta para vocês. A gente precisa de direitos para trabalhar ou a gente trabalha porque a gente precisa? A mulher pobre, ela não precisa de direito nenhum para trabalhar. Ela trabalha. Nunca o feminismo precisou defender direito do trabalho à mulher para ela ter que trabalhar, porque a pobreza sempre existiu. O que acontece é que na Primeira Guerra Mundial, as indústrias ficaram vazias de homens, porque estavam todos indo morrer na guerra, e aí precisava continuar a produção. Aí as mulheres foram para a indústria, e aí surgiram novas categorias de trabalho feminino. Normal. A vida caminha. É assim que é. E eu preferia que elas nunca tivessem ido para a indústria, não. Eu queria continuar eu na roça, de vestido... É assim que a gente imagina as mulheres do campo, né? Não é assim, mas a gente imagina. Vestido rodado, chocolate com pimenta. Sabe? A mulher da roça de chocolate com pimenta? Aquela. Queria eu ter continuado na roça, entendeu? Criando porco e galinha, vendo os pintinhos nascer, do que estar aí industrializado igual uma louca, com dor, meu braço esquerdo ele é inteiro rebaixadinho assim, porque eu fico o dia inteiro com alguma coisa na mão, ou celular, ou livro, ou qualquer coisa. Então, meu ombro atrofiou e ele deu uma caidinha. E eu preferia ter saúde morando na roça. Mas a vida anda, as coisas mudam. E o feminismo não tem mérito nisso. O capitalismo tem. O feminismo não. Então, a mulher foi para a rua trabalhar e deixou suas crianças em casa sendo cuidada pela mãe, pela babá, porque foi uma necessidade. Então, em 1910, a gente vê a mulher lutando pelo voto feminino, o movimento sufragista. A questão é, o feminismo diz que foi uma conquista deles, só que eles esquecem que na Guerra da Inglaterra, 10 mil homens morreram para ter direito ao voto, para sair da monarquia e ir para a democracia. Então, nós temos uma guerra em que 10 mil homens são mortos para conseguir isso. E depois que a gente consegue o direito ao voto, né, a gente vai para as ruas brigar porque a gente quer votar, a gente nunca foi obrigada a servir o exército, do mesmo jeito que os meninos são. E eu nunca vi mulher nenhuma brigando pelo direito de ter que ser obrigada aos 18 anos a entrar no exército e fazer serviço militar. Hipócritas, né? Cadê? Eu voto, então aos 18 eu tenho que ir lá me apresentar e pedir a Deus para eles me darem baixa, arrumar uma doença, arrumar um negócio, arrumar, né, uma necessidade, porque é o que acontece. A gente não é obrigado a fazer nada. A gente ganhou um direito que caiu no nosso colo e a gente não tem mérito nenhum nisso. Aí, em 1920, 10 anos depois do movimento sufragista, que foi um movimento que começou a colocar as mulheres na rua, a gente vê a era do jazz e da sexualidade desavergonhada. A gente começa aqui a ver a mulher se envolvendo na sexualidade pública. E aí aqui eu vou fazer um adendo, tá? Vivi, mas na época que a gente morava na roça, os homens eram tudo vagabundo. Ia tudo pro prostíbulo e a mulher tinha que ficar em casa e aguentar. Será? Gente, será que nenhum homem nunca prestou? Me parece um pouco exagerado. Porque hoje as coisas são muito mais fáceis e eu conheço bastante homem que presta bastante. É justo colocar todo mundo no mesmo saco? É correto você colocar
os homens que você gosta, que você confia, tudo no mesmo saco? Porque é isso que a gente faz. Ah, mas são todos iguais. E você é a diferentona do rolê. Você não mente, né? Você não manipula, você não é uma megera dentro de casa. Você não trata teu marido mal, nada. Você é uma santa, mulher de Provérbios 31. Maravilhosa. Digna de toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Quase a quarta pessoa da Trindade. Nós também somos todos iguais, mentirosas, manipuladoras, pecadoras, todas caídas, destituídas da glória de Deus. Mas falar disso ofende, né? Para mim, não tem coisa mais injusta do que a Lei Maria da Penha. Como assim a palavra da mulher é lei? Vocês sabem quantas mulheres mentem todos os dias e colocam homens inocentes na prisão? Eu tenho 2 amigos, que eu me lembre agora, 2 amigos que foram acusados injustamente. Um deles, inclusive, mora longe, mora aqui não. Ele foi militar e ele prestava concurso, porque ele queria voltar ativo, ele recebeu baixa, e a mulher conseguiu fazer com que ele fosse processado. Nunca mais ele entra no serviço público. Nunca mais, no serviço militar, nunca mais. 5 anos para o público e nunca mais para o militar. Isso fica na ficha dele. E ele é inocente. Mas é a palavra dela contra dele. E aí? É justo isso? Nós viramos quem? Deusas? A gente tem sempre razão? Nós mentimos muito. Muito mais que os homens. Porque homem, para mentir, ainda é burro. Porque a gente vai lá e pega. Agora, mulher adúltera, vocês acham que não tem? Não tem mulher que trai. Somos tudo santa, maravilhosa. Eu escuto um podcast, eu não vou dizer qual é, porque eu não quero que vocês vão escutar, porque é porcaria, é lixo, tá? Mas eu escuto porque às vezes eu quero distrair minha cabeça, porque eu fico pensando, eu penso demais, a minha cabeça é a minha cabeça é um negócio assim, meu Deus, às vezes eu queria que tivesse um botão. Então, volta e meia eu escuto umas porcaria, assim, para dar uma desligada. E eu estava escutando um episódio hoje, estava me maquiando para vir para cá, e escutando um episódio, a mulher, não é de crente não, tá? Não é coisa de crente não. A mulher arrumou um namorado. E ela tinha uma filha de 3 anos. E aí ela perdeu o emprego, chegou na época da pandemia, e ela foi pedir para o namorado, que tinha casa própria, um emprego bom, ganhava bem, tudo em ordem, ela foi pedir para esse namorado para ficar um tempo lá na casa dele. Mas só um tempo. E ela foi, ele deixou, e ela foi com a menina de 3 anos. Chegou lá, entrou a pandemia, e ela foi ficando. Aí o cara falou assim, bom, a menininha tem 3 anos, ela merece um quarto para ela, né? Aí ele tinha um escritório, ele desativou o escritório dele e montou um quarto para a menina. Madeira boa, móvel bom, coisa de primeira. Montou o quartinho da menininha. Passou a pandemia, a escolinha voltou, a menina foi começar a estudar na escolinha, e veja só, o cara pagava a empregada 2 vezes por semana para ir lá limpar a casa, a mulher não fazia nada. Passou a pandemia, a escolinha voltou, e aí a mãe começou a frequentar os encontros das criancinhas, e conheceu quem? O papai de um outro menininho lá na escola. E se apaixonaram e ficaram tendo um caso por 5 meses. Até que ela virou para o cara que bancava tudo dela e falou assim, olha, não quero mais você, estou indo embora. Ele, poxa, o que aconteceu, né? Não, eu tenho outro, estou apaixonada. E foi. E levou o cartão de crédito dele e levou o carro dele. E aí ela foi fazer uma compra no mercado, porque ela chegou na casa do outro, não tinha quartinho para criança, não tinha comida na geladeira, um solteirão, você acha que ele não ficava com o filho, ele não tinha guarda do filho dele, ficava com a mãe. E aí ela foi fazer uma compra no mercado com o cartão de crédito do ex, não passou, ela ligou bravíssima para ele, escuta, como assim você tirou meu cartão, estou aqui no mercado fazer uma compra para a menina? Ué? E ela bravíssima. E aí ela ficou com o carro dele, ele pediu o carro, fulana, devolve o meu carro.
Não posso. Agora fulaninha está longe da escolinha dela, eu tenho que levar. Por quê? Porque o namoradinho novo dela não levava o filhinho dele para a escola, porque ele não tinha guarda da criança. O que o ex-namorado fez? Mandou ordem de restituição de bem. E essa mulher ficou brava e foi para a internet difamar o cara. Falar que ele deixou ela sem comida e sem transporte, que ele era um crápula, e marcou ele, e marcou a empresa dele, e marcou não sei quem. O que ele fez? Processou ela. E ela estava contando aquela história, querendo apoio da mulherada. Perguntando se ela estava errada. Que onde já se viu o cara deixar ela na mão assim, mandar tirar o carro dela, o carro que nem era dela, mas que estava com ela. E é assim que a gente está se comportando. Parece chocante, mas é muito comum, porque esse é um podcast de contação de histórias. Então as pessoas escrevem para a narradora e ela vai contando. Não ouçam. Se identifica. Não, eu ouço para me escandalizar, porque eu acho um absurdo. E a narradora, ela não é nada neutra. Ela é extremamente enviesada. Quando ela vai contar da traição de uma mulher, tipo essa história que ela contou, ela ficou assim, não, gente, mas o menino, poxa, ele não estava errado, né? Agora, se fosse o contrário, ela, descia o cacete no cara, porque não presta, porque não vale nada. Enviesada. Só que eu tenho ouvido apurado. Eu ouço e identifico. A maioria não. E depois que ela conta a história, ela ainda deixa comentários de outras pessoas que vêm comentar o que ela contou. A mulherada está louca. Completamente louca. E ela tem umas contações de história que ela fala de mulherada de aplicativo, que se relaciona assim, com qualquer um. É insano o que o mundo está vivendo. Mas tem mulher na igreja aplaudindo. Tem mulher na igreja querendo viver a mesma coisa. E o pior, tem homem na igreja querendo se relacionar com esse tipo de mulher. Vai dar ruim. Sabe quantas vezes existe um caso como o meu e do meu marido, segundo casamento? Tipo, casou uma vez, caso separa, faz de novo? Raríssimos. E se eu tivesse me separado dele e não tivesse voltado, eu tinha que estar sozinha até agora, porque é o que a Bíblia manda. Eu e ele. Porque se eu me relacionasse com outra pessoa, eu era uma adúltera, e eu estava condenada a isso. Se ele se relacionasse, eu era adúltera, eu estava condenada a isso. Aí ia morrer no dia seguinte? Não, mas ia viver uma vida infernal, que é o que todo mundo vive por aí. Cadê o menino hoje aqui para ouvir o que eu estou dizendo? Me dá o WhatsApp, manda esse vídeo para ele. Fala, Viviane lembrou de você. Vai viver uma vida infernal. Mas ela vai se converter. Tu já perguntou isso para Deus? Deus te falou? Deus te contou? Qual é a linha direta que você tem com Deus? Que eu também quero. Dá o telefone para mim. Eu sou profeta, eu estou falando, vai dar ruim isso aí. Depois você vai pegar guarda, faz um recorte. Daqui 5 anos, quando ele estiver divorciado, você manda para ele, Viviane te avisou. Eu amo acumular brasa na cabeça dos outros. Essa é a minha missão nessa vida. Depois de 1920, em 1930, a gente tem aquela mulher que chama Rosie, arrebitadora durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe aquela? Sabe aquela imagenzinha? A mulherzinha assim, com lencinho amarradinho na cabeça? Ali começa a mulher querendo adorar os seus próprios músculos. Em 1950, a gente começa a ver a domesticidade suburbana, a mulherada vindo para a urbanização, achando que a vida no campo já não prestava mais tanto. Em 1970, a gente tem o movimento de libertação das mulheres, e aí a gente tem lá, como chama aquele, dos hippies lá, do movimento de droga, como é que era o nome daquilo? Em 1980, do Paz e Amor, como é que é o nome? O Woodstock foi o marco da libertinagem para as mulheres. E aí a gente pede anticoncepcional. Ai, meu Deus, passei muito tempo. Pera, 2 minutos. Ontem, o que eu não gastei ontem, eu vou gastar hoje. E aí a gente começa a pedir pílula anticoncepcional. Gente, de verdade, pílula anticoncepcional é um veneno. Você está tomando um veneno, assim, Leia a bula.
Leia a bula. Ah, mas o anticoncepcional ajuda a segurar mioma, regula a menstruação. Melhora. Gente, não melhora a pele. Me diz uma adolescente que toma anticoncepcional que tem a pele melhorada. Sabe o que melhora? Minâncora. Inclusive, estou usando numa espinhazinha aqui. Tá? É bom mesmo, viu? Anos que eu não usava. Tá bom. Hã? Até o quê? Pra chulé? Tadinho, gente, meu amor. Enfim, pílula anticoncepcional vem para que a mulher tenha relações sexuais descomprometidas. Só para isso. Para envenenar o seu próprio corpo, esterilizar o seu útero, dar trombose e liberdade sexual descomprometida. E aí, em 1990, o movimento Girl Power. Aí vem a Mulher Maravilha, né? Dizer para nós que a gente pode tudo. Que nós somos poderosíssimas. Enquanto a Bíblia diz que nós somos o cocô do cavalo do bandido. Enfim. E esses movimentos todos vão chegar à conclusão de que a nossa história de igualdade tem sempre o homem como problema. Essa é a nossa mentalidade. O homem é mau, o homem é mau, o homem é mau. Isso é triste. E aí, no segundo bloco, a gente continua falando sobre isso, tá?